Amanda, conta aqui pra nossa alcateia quando e por que o Chá das Mães surgiu. Ai. Tente. Vou tentar. Não, começou meio sem querer, assim. Na verdade, começou antes de eu me tornar mãe. Tinha uma demanda aí de clientes, né? Então, eu já era consultora de estilo e eu tinha várias mães que me procuravam. Por isso que eu fui atrás da Taine, a gente começou, né, uma conversa. E eu não me sentia capaz, assim, de trabalhar com outras mães. Não capaz, mas eu sentia que faltava alguma coisa, porque eu não era mãe. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se Liga Leoa! Eu sou a Gabi Lira, mentora e palestrante. Eu sou Taine Macedo, doula e educadora perinatal. E hoje o nosso episódio está mais do que especial. Não com uma convidada, não com duas convidadas, mas na verdade com a equipe inteira do Chá das Mães. Somos nós! Amanda Risato, Anitta Leone e eu e Gabi, né? Então isso aqui, hoje não é só o Se Liga Leoa, é o Chá das Mães completo. Se você não conhece ainda, fica por aqui que a gente vai te contar o que é o Chá das Mães. Mas antes de continuar, temos o nosso disclaimer, né, amiga? Pois é, vamos lá, disclaimer. Para você que chegou aqui agora, não conhece ainda esse podcast, já vou te dizer que aqui nós não toleramos xenofobia, gordofobia, homofobia, mas tem uma fobia que a gente não só tolera como prega. A pobrezofobia, e eu nem estou falando de dinheiro, tá? Então abra sua mente e vem aqui conversar com a gente, bater um papo gostoso. Vamos lá, então antes da gente começar a apresentar o Chá das Mães, vamos apresentar brevemente cada uma de vocês? Brevemente. Brevemente, porque senão a gente fica aqui 3 dias. Então tá, eu sou Amanda Risato, eu sou consultora de estilo e mãe do Davi. Que bonitinho. E amiga dessas duas malucas aqui, né? Das 3 malucas. Exato, eu sou a Anitta Leone e eu sou fisioterapeuta, mãe da Clarice, que tem 5 anos. E você, quem você é? Eu sou a Taine, Mãe de quem? 2 monstrinhos. mãe de 2 monstrinhos. O Liam e o Kael e o bebê Estrelinha. E eu sou Gabi, eu sou a mamãe do Beni. E hoje a gente veio bater um papo de mãe, né? Eu acho que é algo que nos uniu bastante, assim, quando a gente se conheceu. Com certeza. Bem, se você é mamãe, você sabe que a maternidade pode ser solitária, né? E o Chá das Mães vem, assim, suprir um pouco dessa nossa necessidade de criar uma comunidade. Tá? Então vamos falar um pouquinho desse projeto incrível, começando pela Amanda, idealizadora do projeto. Amanda, conta aqui pra nossa alcateia quando e por que o Chá das Mães surgiu. Ai. Tente. Vou tentar. Não, começou meio sem querer, assim. Na verdade, começou antes de eu me tornar mãe. Tinha uma demanda aí de clientes, né? Então, eu já era consultora de estilo e eu tinha várias mães que me procuravam. Por isso que eu fui atrás da Taine, a gente começou, né, uma conversa. E eu não me sentia capaz, assim, de trabalhar com outras mães. Não capaz, mas eu sentia que faltava alguma coisa, porque eu não era mãe. Então, eu achava que não tinha lugar de fala e que eu precisava entender o que aquelas mulheres precisavam. Eu estava ali sempre à escuta e sempre tentando entender. A Anitta, inclusive, foi minha cliente antes de eu ser mãe e muitas mães me procuravam. E aí eu falei, eu acho que eu vou reunir essas mães para escutar, pra gente falar sobre estilo, sobre outras coisas, além de, né, só do bebê, porque eu sabia que muitas vezes elas estavam falando ali do bebê. Então já tinha essa ideia e aí ficou, Gabi engravidou. Amiga, então, quando que você vai fazer aquela reunião das mães que você falou? Fui deixando, e aí eu engravidei, porque isso passa. A gravidez passa, a Gabi me passou, eu engravidei também, e aí organizamos uma primeira reunião de mãe, eu organizei, no final das contas éramos nós, mais a Tati, que também estava grávida. Exatamente, que também estava grávida, e dali começou o Chá das Mães sem a gente saber que era realmente. Foi a sementinha. Foi a sementinha. E aí depois nos unimos, a princípio nós 3, que éramos profissionais que trabalhavam com mães diretamente.
E depois a Gabi já veio logo na sequência, primeiro Chá das Mães. Veio Tati primeiro. É? Foi a Tati Olha primeiro. Foi a Tati. Você não consegue lembrar a ordem das coisas. Todo mundo tava meio no pós-parto, né? Depois, na gravidez e no pós-parto. Então, Meleca. durante a gravidez, teve esse primeiro Chá das Mães, que foi em maio. Que foi um chá. Que foi realmente o Chá das Mães, mas que não se chamava Chá das Mães até então, que foi o que eu organizei na minha casa, Foi. em maio. E depois, em outubro, já bem grávida, teve uma coisa um pouco mais estruturada. Eu já A gente parida. Você já parida e você foi como convidada. Fui como convidada. Justamente. E a Tati não tava nesse ainda, não. Eu não me lembro. A Tati não tava nesse, o Benício tinha acabado de nascer. Porque o Benício nasceu depois do Beni. Nós nos juntamos como profissionais que trabalham com as mães, porque tem isso. Então, nós três somos profissionais que trabalham diretamente com a mãe e não, né, com o bebê. Então, a gente quis fazer isso pra ouvir. Então, foi o convite. A Gabi foi como convidada nesse primeiro e depois a Gabi se juntou a nós. E foi daí que surgiu, né? Mas foi dessa necessidade de escutar outras mulheres e de juntar, da gente poder trocar, né? Então... Anitta, do seu ponto de vista, conta aqui pra gente da sua memória, como é que foi que você embarcou nessa? Como que eu embarquei? Eu não sei. Acho que foi por Foi acaso, compulsório. né? Porque, na verdade, a Amanda me convidou para esse primeiro encontro porque eu já trabalhava com mães e etc. Então a gente já conversava sobre isso. A Amanda tinha sido minha aluna e também nessa época, e aí a gente começou a fazer algumas coisas, então ela já conhecia meu trabalho, então eu participei dessa primeira reunião. Te que foi na contei que tua eu estava casa. grávida nesse dia. E aí você me contou que você estava grávida, eu chorei horrores. Enfim, faz parte. E aí a Amanda teve essa ideia genial de ter um lugar de escuta para essa comunidade de brasileiras que mora aqui, né, longe da família muitas vezes, e que não tem com quem contar, né, que não tem para quem falar aquilo que ela precisa falar. Então, acho que foi daí, né, que eu acabei entrando na... Foi, já nessa, eu acho que nessa primeira reunião já foi ficando mais forte. Já isso, deu um match, porque, porque a gente viu que, assim, ó, mesmo sendo, né, uma profissional também que trabalha com outras mães, mas nesse momento a gente realmente conversou bastante sobre maternidade ali. E a gente percebeu quanto foi importante pra gente também. A gente falou, outras mulheres precisam disso que não tem com quem trocar. A gente tem aqui esse grupo, né, com quem trocar, mas quantas outras mulheres não tem com quem trocar? Então foi daí que surgiu, a gente falou, a gente precisa abrir. E eu comecei a fazer acompanhamento com você também. Então a gente se falava toda semana e falei, não, vamos fazer isso juntas. E a Taine também já estava no meio, vamos ampliar isso, que a princípio era uma reuniãozinha na minha casa. De amigas. De amigas, e a princípio para falar sobre estilo, né? Era pra falar sobre estilo, que era justamente para trazer um assunto mais leve, que normalmente as mães não têm com quem falar, porque é tanta coisa pra ver quando você tá grávida, né? A princípio eram encontros de gestantes. Eu lembro que eu inclusive chorei, porque o sapato que eu queria usar não entrava mais no meu pé, né? E as mulheres acham que isso Detalhes. é fútil. As mulheres acham que isso é fútil e não tem com quem conversar, mas não é. Justamente foi isso que a gente viu mais ainda, que precisava desse lugar pra falar de coisas que outras pessoas que não vivem isso não entendem. Então, foi daí. E você? Eu? Como é que você... Não, você primeiro, você que entrou primeiro, vai. Não. Qual que é a tua história com o Chá das Mães? Conta. Minha história, na verdade, eu já, como doula, antes da pandemia, eu já tinha organizado algo mais ou menos parecido na minha casa, mas que chamava o bate-papo com a doula. Então eu fazia na minha casa, fazia num café para mães e bebês, que era o Café Pusset. E aí era mas lá era um pouco diferente, porque era eu como profissional, numa roda de conversa de mães, e eu meio que mediava. Então era mais pra responder dúvidas frequentes das mães. Então era o bate-papo com a doula. E era bem pequenininho, eu acho que o máximo que eu tive foi 10 mães, assim, que eu reuni. E foi antes da pandemia, então depois a pandemia veio, morreu. Nunca mais organizei isso, mas era algo que ficou ali na memória, ficou aquele negócio gostoso, assim, como um chá da tarde entre mães. Então, quando a Amanda veio com a ideia, eu falei assim, nossa! aquilo. É aquilo, tem a essência de juntar mães e conversar, e tem a essência de ter um profissional, no mínimo, mediano, que era a ideia também no começo, de ter a Anitta, ou eu, ou de trazer convidadas, né, uma psicóloga, alguém pra falar. Então eu falei assim, é um jeito de criar uma rede de apoio ali pra mães. Então eu super amei a ideia e ela mal terminou de falar, eu falei, tô dentro. Não tinha como criar um projeto pra mães, sendo amiga da Taine. Sem incluir a Taine. Foi muito natural, na verdade. Eu acho que aqui, entre nós três, a princípio não, com a Gabi não, mas é porque aí entrou na rolê maternidade mais profundo depois, né? Mas aqui foi muito natural, porque já era assunto antes, é isso. A Anitta foi a minha cliente
puérpera ainda. Então, eu fui cliente da Taine, ela foi minha doula. Então, teve muita troca já aqui entre nós. Então, isso saiu muito natural. É difícil Só até falar fluiu, né? da onde que surgiu. Porque pra mim, isso já tinha começado antes de eu engravidar. Quando eu engravidei, gritou. Falei, Taine, lembra quando eu falei, Taine, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa. Então, assim, as ideias estavam mil e a gente começou por isso. Mas foi muito natural. E aí, nisso, a gente fez o nosso primeiro evento, e aí Gabi apareceu e a gente falou assim, amiga, também não, onde que uma vai, a outra puxa a outra, né? Já estavam grudadas, duas grudadas o tempo inteiro. E pra mim foi muito... não! Ó! Ela já estava no Chá das Mães, eu já tinha participado como convidada do Chá das Mães. E aí, Taine e eu tivemos uma ideia genial. A gente precisava criar um podcast para falar sobre maternidade. A gente falou disso antes. E aí tinha tantos projetos dentro do Chá das Mães que ela chegou pra mim e falou, não, olha, tem essa ideia do podcast com a Gabi. Então a gente coloca isso aqui debaixo do guarda-chuva do Chá das Mães e blá, 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 blá. Então a Gabi acabou entrando. De gaiato. Não, de intrometida mesmo, fui de bicão. Porque, na verdade, nesse momento, não tinha nada de questões, assim, da maternidade que te tocava ainda. Você tava entrando nesse negócio. Me recusando. Se recusando, aquela resistência básica, mas tinha um relato de parto que tava muito gritando. E que a gente queria falar sobre isso. E aí a ideia foi, fazer... A ideia maluca aqui, mas uma das milhões de ideias era criar um podcast só pra falar de relatos de parto. E um pouquinho maternidade, mas de ser realmente relatos de parto, tendo o ponto de vista da mãe e o ponto de vista do profissional que estava junto. Pra gente entender como a percepção de um mesmo evento é completamente diferente. E aí esse podcast ainda não existe. Mas esse aqui tá existindo. Olha aí. Isso aqui é um prelúdio. Tinha ali e agora estamos com algo ainda melhor, mais completo. E um dia vai sair esse relato de parto, né, gente? Não é? Um dia o Benny vai fazer quantos anos? Quando ele fizer 15, será? Entrando na faculdade, a gente libera aí o dossiê. Então, mas foi uma questão de praticidade a princípio, mas que aí a Gabi super embarcou mesmo, né? Pegou, abraçou. Mas eu lembro que a gente falou, então já que a Gabi já tá em tudo aqui, posso colocar ela junto aqui, João? Ótimo. Já tava lá, né? Sem querer, E a Gabi entrou junto com a Tati, praticamente. A Tati também entrou depois. Mas é porque você conversava muito com a Tati, mesmo ela não fazendo parte. Então ela já tava mais por dentro do rolê do que eu. Então eu sempre tinha... No início eu tenho a impressão que ela entrou antes. Porque ela já tava por dentro de tudo. A Tati já tava ali na minha cabeça. E ela era organizada. A Tati já tava ali na minha cabeça, só que ela estava assim num pós-parto imediato. Quando a gente fez o primeiro chá das mães Foi. Eu tava quase parindo e ela estava num pós-parto imediato. Bem, acho que tinha 2 meses. Ela tinha acabado de parir e você tava quase parindo. Foi isso? Foi essa escadinha. Foi dia 22 de outubro. E só pra constar, eu fui doula das 3. Então eu estava o tempo todo. Então tá vendo? Tá tudo a panelinha, né? A panelinha. Ela só trabalha na panelinha. Maravilha, meu Deus. Gente, tá. Vamos lá. Digam pra gente, o que acontece nesses encontros? No Chá das Mães, qual é a programação, assim? Depende, né? A minha resposta é essa. Em geral, a gente escolhe um tema que ou alguém trouxe pra gente como uma dúvida ou como uma necessidade em algum dos encontros, ou a gente debate ali o que a gente acredita que seja algo importante pra gente abordar nesse encontro. Então sempre tem um tema específico, até para que a gente consiga direcionar a roda de conversa, né? E aí a gente tem uma roda de conversa, certo? Certo. Exatamente. E aí a gente costuma fazer algumas dinâmicas para poder deixar o negócio mais interessante, até porque parece que é fácil falar de maternidade, mas é difícil falar de maternidade com pessoas que você não conhece. Então é legal você ter alguma coisa que vai puxando o fio ali, e aí a galera vai soltando num nível que tem hora que a gente tem que não, tá, gente, agora a gente precisa parar de falar, porque desenvolve de uma maneira muito natural, é muito legal. E assim, até pra deixar mais leve, né, porque o primeiro Chá das Mães não tinha um tema tão específico, inclusive, porque foi isso, né, a gente foi... Não me pergunte o que tinha, eu tava puérpera. Mas a gente trouxe uma dinâmica justamente por isso, a gente falou que era um bate-papo sobre gestação, parto e pós-parto. Bem amplo. E acabou saindo muita coisa, mas porque a gente tinha essas dinâmicas e para deixar tudo mais leve, né? Porque até em alguns momentos a gente deixou assim, a caixinha de lenço no meio, né? O que rola nesses encontros? Rola de tudo, muita risada, muita conversa, choro, porque muito TT. A gente cria muito esse... muito TT. A gente cria esse ambiente seguro, isso é uma das premissas do Chá das Mães, né? Um ambiente seguro
sem julgamentos, o que é bem difícil de encontrar nesse meio, muitas vezes, mesmo no grupo de mães. Sim. Com certeza. Então, a gente conseguiu criar esse ambiente, eu acho. E as mulheres se soltam. Ó, eu me arrepio de lembrar. Mas as mulheres se soltam, mesmo a gente teve algumas participantes que nem se conheciam ninguém, Não. que apareceram ali e se soltaram completamente, Super se contaram a abriram. história delas, se abriram, choraram ali, todas choraram juntas por causa desse ambiente seguro. Então, eu acho que é isso, era um ambiente seguro pra gente poder conversar. Às vezes sai um pouco do assunto e não tem problema, porque essas mulheres precisam falar, precisam ser ouvidas, não só falar. A gente tá ali num ambiente de escuta de todas as partes e... Você falando aí, eu lembro também que era algo que eu via, porque depois de acompanhar a gestação da Gabi, eu me aproximei, a gente se aproximou muito, a gente ficava muito junto, e eu via a dificuldade, por exemplo, que ela tinha de sair com o Benny. Pra ela, eu, por exemplo, não tive muito essa dificuldade, parece que eu já tinha esquecido essa dificuldade que era de ir para lugares públicos com uma criança. E para a maioria das mães de primeira viagem, isso é uma barreira enorme. E aí eu ficava assim, não, mas você tem que vir. Não, mas você tem que vir. Ela, ai, mas e o Benny, e aí o leite, aí a fralda, não sei o quê. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi também procurar um local que era muito acessível para as mães, que tivesse trocador, que tivesse tudo que a mãe precisa, e que ela pudesse ir com a criança e não ficar incomodada, porque a criança é uma criança. Então, aí eu fui arrastando você para esse evento, até o outro evento da Doterra, que eu arrastei você com o Benny, e falar assim, não, mas não é porque você é mãe, no pós-parto, se você tá bem, o seu bebê tá bem, não tem razão de você se isolar e não aparecer nos eventos. Você é puérpera não leprosa. Tipo, ok, um bebê chora? Sim, um bebê chora. Um bebê precisa de ser trocado? Sim, e a sociedade tem que se habituar com isso. Então, o Chá das Mães era muito aquele lugar de, tipo assim, venha com o seu bebê. Venha, saia de casa com ele, porque isso eu já via muito na minha prática, as mulheres muito isoladas. Esse é um dos motivos da solidão materna, né? Esse Que foi um dos temas, né? Que tem vários, né? Mas é um dos motivos, porque a mulher vai ficando, ai, é muito difícil sair. Quando tá no inverno aqui, então, que é quando a gente fez já final de outubro, não era inverno, mas aí já tá mais frio, você já tem uma logística. Quando você sabe que você vai para um lugar, que você vai ser acolhida, que o seu bebê pode chorar, você pode ir ali no cantinho trocar a criança, então era muito mágico, existia uma dinâmica muito boa. Uma trocando a fralda do filho da outra. Uma pegava o bebê da outra pra ninar. Uma criança engatinhando no meio, assim, era um ambiente muito... É bem bacana. Pra mim, o grande impacto que o Chá das Mães, as duas primeiras edições tiveram pra mim, não só esse lugar seguro no qual eu poderia falar e ser escutada, o meu bebê fosse acolhido, a oportunidade de sair de casa com o bebê. Acho que foi muito isso. Pra mim foi muito isso. É o que me impacta bastante. Mas o que vocês veem de impacto que o Chá das Mães, todas essas edições tiveram, assim, nas pessoas, nas participantes? Eu acho que realmente mexer com essa solidão, né? Tirar isso e conexões. Eu vi, assim, na prática, assim, de mulheres que se conectaram por causa do Chá das Mães. Também. Ficaram mais conectadas. É um recomeço de vida social, né? Às vezes que já se conheciam, mas ali por causa daquele... Porque eu acho que a gente se conecta muito em momentos de vulnerabilidade. Eu acho que é o que mais conecta e que traz essa intimidade, que aprofunda relações. Com certeza. E a gente conseguiu fazer isso, às vezes, de cara. Assim, numa primeira vez, a gente se conectou, tanto entre elas e a gente também. Tem uma mãe que eu tenho um carinho super especial por ela, que estava ali, não conhecia ninguém, foi e se conectou. E depois eu fui visitar ela no pós-parto e a gente conversa, mesmo que não se vê com frequência, mas existe uma troca ali. Que eu acho que é muito valiosa, assim. Eu acho que essas conexões... Por mais que não seja uma amizade que se estenda, pelo menos foi algo pontual que naquele momento fez total sentido e era necessário. Exato. Foi muito importante, né, naquele momento. Mas eu também vi amizades que nasceram ali no Chá das Mães. Ali. É bonito de a ver. Anne e a Ju, por exemplo, eu acho que elas se encontraram, se conheceram pela primeira vez lá e direto eu vejo as duas no Instagram, uma na casa da outra. Aí eu falei, pô, eu sei que isso aí é fruto do Chá das Mães, Porque eu sei. ainda mais que foram... Como até a primeira reunião ali que a gente fez e que, né, agora já vai renovando tudo, né? A gente já tem... Na primeira reunião a gente já tem mulheres que estavam grávidas na primeira e que já tem o segundo agora. Exatamente. Olha só, gente, como o Chá das Mães cresceu, né? Sim, porque é tão interessante ver, porque a gente estava ali na mesma época
também, né? Então eram várias gestantes no primeiro chá das mães. No segundo tinha vários com os bebês pequenininhos. Então essas conexões são muito fáceis, né? Quando você tem pessoas vivendo a mesma coisa praticamente, né? É diferente, cada caso é diferente, sempre. Mas você ter pessoas que estão passando mais ou menos pela mesma coisa ali, ou que passaram. Porque a gente teve até avós. Tivemos A vovós. gente teve duas vozes que eu me lembro com certeza, Sim. que foram junto com a filha participar. E assim, é muito valioso. Não, e É todo uma mundo troca bem-vinda, todo mundo bem. A gente teve casal lésbico também. Sim. Tivemos casal lésbico, tivemos. Ai, gente, tanta coisa boa. E cada encontro trouxe trocas tão valiosas, né? Eu acho que em cada encontro a gente se emocionou, em cada encontro a gente aprendeu coisa nova com as pessoas que estavam ali, conhecemos pessoas novas, e as crianças também viraram amiguinhos, né? Porque, como você falou, grávida, depois estavam com o bebê pequenininho, depois nas últimas edições tinha bebê que já não vinha mais, porque a mãe falava, não, agora já tá, tipo assim, já causa muito caos aqui, e o nosso foi passear com o pai. O nosso espaço também não comportava a criança assim, que já anda e tal, porque aí demanda uma atenção que a mãe quer estar ali na roda. Tinha mãe que já tava também pronta pra deixar o filho com o pai nesse momento e falar assim, esse aqui vai ser o meu momento de aproveitar com outras mães. Então isso também eu vi que foi bem bonito de ver assim, essa evolução, a gente pôde ver essa evolução de algumas mães assim, né? Exatamente. Ótimo. Ok. Vocês consideram que o Chá das Mães é de alguma forma assim uma rede de apoio? Sim. Sim, eu acho que sim, no sentido de que é um local de escuta. E a gente não entende muito que a rede de apoio é um local de escuta, né? É ter alguém para te ouvir também. Pode ser emocional, né? Pode ser emocional. Então, não necessariamente é uma pessoa com quem eu posso deixar meu filho para ir fazer alguma coisa. Exatamente. Depende de como você Define. enxerga a questão da rede de apoio. E, na verdade, a gente pega um pedaço ali, né? É muita responsabilidade. É um braço, né? É muita responsabilidade dizer que o Chá das Mães é uma rede de apoio, porque eu acho que a rede de apoio É mais ampla. a gente não consegue pegar. Não, ele Não, mas faz parte. com certeza faz parte. Eu acho que foi apoio e é apoio para muitas dessas mães e para nós também. Com certeza. Porque na verdade começou também de uma coisa pessoal, assim, né? Teve uma questão pessoal também que expande. Né? Porque estávamos todos ali no mesmo barco. Anitta e Taine um pouco mais pra frente, mas é isso. Também são mães, também passaram pelo que todas passaram ali. E aí sempre volta, né? Sempre... A gente resgata, né? As coisas. Não, mas eu acho que a beleza disso que a gente foi construindo ao longo do tempo porque nós somos muito diferentes, né? Acho que cada uma de nós tem fases da maternidade diferentes, mas perfis diferentes, profissões diferentes, vontades muito diferentes. Sim. E isso é muito bonito porque a gente consegue se conectar a mulheres muito diferentes, muito diversos perfis, porque se eu não entendo aquilo, mas a Anitta já passou, ou a Taine, ou a Amanda tá em pleno rolê idêntico, e a gente consegue colocar luz quando a gente vai tratar um assunto, aí foi pedido determinado assunto. Gente, vamos falar desse assunto ou não vamos? Qual a autoridade que a gente tem para falar disso? Tem alguma mentora, alguma mediadora que a gente pode trazer para a roda? Então, tem sempre vários pontos de vista diferentes e que abre, né, espaço para tudo isso. Sim. Eu acho muito, muito, muito lindo. Eu tenho orgulho da gente. Desculpa. Desculpa. E vocês acham, assim, que o Chá das Mães é um pouquinho redundante, né? Mas ele ajuda mulheres, mamães que estão aqui, que não têm família por perto? Como que a gente ajuda? Acho que é o que falamos agora mesmo, as conexões, que eu acho que é uma coisa muito difícil de se fazer, já quando você imigra, né? Uhum. Tem muitas camadas aí, tem né? Várias, porque a maternidade é ser imigrante, é a questão que você já tem até um episódio falando disso, de amizade na vida adulta, então fazer conexões, né, na vida adulta às vezes é mais difícil, a gente não tem tempo, às vezes a gente não tem a disponibilidade, a gente não tem a cara de pau. E você tá num ambiente que é propício para isso, que faz essas conexões de uma maneira natural, com pessoas que estão ali vivendo a mesma coisa ou coisas parecidas. Eu acho que isso... Tem essa questão a maternidade já é muito solitária, né? Aí quando você tá sozinha em um país desconhecido, novo,
Você acha realmente um ET. Quando você olha assim, eu não consigo amamentar porque o bico do peito tá rachado. Você acha que você é a única no planeta Terra que passa por essa dificuldade, né? E tantas outras. Então, esse lugar de acolhimento, de troca, também já passei, tenho medo de passar, minha avó passou. Acho que é bacana a gente fazer essa troca. É a troca de mãe para mãe, porque assim, sim, temos profissionais de Apoio, né? de áreas diferentes aqui, Uhum. mas ali a gente tá realmente no Chá das Mães numa troca de mãe para mãe também. A gente não tem a responsabilidade de indicar coisas, a gente nem conseguiria, não tem mãos ainda pra isso, né, de poder indicar onde que você tem que ir pra fazer tal e tal coisa, mas essas conexões ajudam as mulheres a buscarem algumas respostas que elas procuram pra elas e pros filhos. Vão abrindo Né? portas. Na verdade, a gente foca muito nas mães, porque essa é a nossa missão, é isso que me gritou desde sempre, que grita pra todos nós, isso que nos uniu também, que é de olhar para as mães. E não para qualquer mãe também. Óbvio que a gente gostaria de abraçar todo mundo, mas nós focamos, talvez bom lembrar disso, nosso foco principal, não, exclusivo na verdade, é mãe brasileira, na Bélgica sobretudo, porque a gente atende aqui presencialmente, né? A gente acolhe presencialmente nos eventos que a gente faz, que também não é só as rodas de conversa. Mas a gente já mandou o Chá das Mães pro estrangeiro, vamos dizer. Mas assim, foi excepcional. Mas a gente exporta, Mas o nosso foco, de qualquer forma, é para a mãe brasileira, na Europa, podemos dizer, mas na Principalmente na Bélgica, que é a nossa Exato. experiência, né? O nosso lugar de fala. Exato. Então isso é bom a gente lembrar. Óbvio que a gente gostaria de ajudar todo mundo, de abrir. A gente já falou sobre fazer, talvez online, coisas assim, mas a gente viu que o presencial, o estar em contato faz toda a diferença pra gente que já mora no exterior, já estamos longe da família, dos amigos, E a gente, precisa. pós-pandemia, a gente tá cansada da EAD, né? Encontrinho online já tá... Já tem algumas outras coisas que precisam, mas a gente precisa também. É bom, o online é bom e a gente faz outras coisas online também, né? Muitas outras coisas. Mas pra isso, eu acho que as conexões a gente faz falta, né? Nesse mundo que tá todo mundo sempre online, sempre é bom a gente esquecer um pouco o telefone, E até esquecer o um pouco momento de de largar o largar, de telefone, desconectar e estar presente naquele momento. Que às vezes é muito difícil, né, hoje em dia. Sobretudo sendo A mãe, gente- né? Exatamente. Então, assim, esse momento é pra você e esse momento aqui a gente tá te ouvindo e não tá aqui todo mundo no celular fazendo outra coisa. Né? Então, Ou falando do seu filho. Acaba falando do filho, mas eu acho que a gente, muitas vezes a gente falou de filhos, de forma indireta também, né? Porque a gente prisma fala diferente, da mãe, o gente que a sempre mãe tá tenta puxar passando. ali pra mãe, porque a própria mãe tem a questão da Esquece. sociedade em si, que tá todo mundo olhando pro bebê, mas a própria mãe também. Ah, Quantos grupos de mães a gente tá e que tá as mães lá só falando do filho? Dos filhos. Onde que tem creche, onde que, o meu filho tá com não sei o que, olha, tá com essa pereba aqui, não sei o que. Não tem problema, a gente precisa disso também, né? Mas a gente precisa de um lugar pra poder falar com outras mães. E é essa a missão que a gente Meu tem. filho está com pereba, não durmo há 4 dias, tô de saco cheio. Ok, como é que você está se sentindo? Mas aí a gente vai falar com a mulher. E não é que a gente tá ignorando o problema do filho dela, mas é porque outras pessoas vão Já olhar pro tem filho. muita gente Tá pra olhar pro todo mundo filho. olhando pro filho, Inclusive ela. Exato. Inclusive ela, o companheiro, a companheira, a família toda, tá ali, todo mundo preocupado com o bebê. Nada contra, porque, né, eu me preocupo com o meu também, mas a gente veio com essa missão justamente. Ninguém olha pra você, a gente olha. E justamente ter um espaço onde ela consiga conversar com outras pessoas, que mesmo que em fases diferentes da maternidade, mas que são mães. Porque é muito comum essa mulher ter amigas que não são mães. E as amigas que não são mães, não desmerecendo a amizade, mas uma pessoa, e eu falo isso por mim, porque antes de ser mãe, eu tinha uma visão completamente diferente da maternidade. Faltava um tiquinho de como empatia, né? era criar filho e tudo mais. E não é assim, né? E depois eu acho que você só entende qualquer experiência da vida se você passar por ela, né? E aí, como que você troca isso com uma amiga que não é mãe e você fala, eu tô exausta, eu tô muito cansada, essa criança não dorme. Mas quando ele estiver dormindo, você dorme. Ou então, quando a né? pessoa vira e fala, eu não dormi a noite toda, que não sei o que, senhora. Tem certeza que você não dormiu? Olhe para mim. E não é por mal, porque isso, por mais empática que você tenta ser, eu tentava muito com as minhas clientes, com as minhas amigas que foram mães antes de mim.
E eu sempre tentei me colocar ali no lugar. Tem uma amiga que já me falou, mas você é a minha amiga sem filhos mais empática que tem. Sim, mas não chegava perto. E hoje, na verdade, quando a maternidade chegou, caiu as fichas. Eu falei, Bate uma vergonhazinha, né? Eu poderia ter feito melhor. Isso, mas assim, não tem como saber. Não. A gente não tem como falar. A gente só precisa de alguém que viveu aquilo às vezes, e é isso que a gente proporciona. Sim. Bom lembrar também que a gente não faz nenhum trabalho de terapeuta, tá? É realmente uma escuta de mãe para mãe. E óbvio que às vezes a gente vai guiar, vai mostrar, olha, talvez é necessário uma terapia, olha, eu conheço uma terapeuta assim, eu conheço um profissional assado, mas nosso trabalho não é, aliás, não é um trabalho, né? Porque a gente faz de forma voluntária, de coração mesmo, é a nossa parte de coração brasileiro para mãe brasileira. Mas óbvio que não é terapia, mas acaba sendo terapêutico, né? Exatamente. Não só o Chá das Mães, mas vamos lá, vamos falar da nossa mãe Tunei? Podemos abordar esse tema, meninas? Porque não bastava fazer só uma roda de conversa, né? Surgiram outras ideias mirabolantes. Culpa, gente, A rainha da Amanda. bagaceira. Rainha da bagaceira, ela. Então, A morena do Tchan. Culpada. culpada totalmente. O que aconteceu, né? Tivemos o Chá das Mães, era o Chá das Mães, era o nome da roda de conversa. Sim. E acabou que o Chá das Mães virou uma outra coisa. Um conceito. E como assim, a nossa missão, né, é justamente combater a solidão materna e tal, algo que mexia comigo pessoalmente, né? Então, eu mexe comigo pessoalmente, mas eu sabia que mexia com outras. Era que eu tinha vontade de ir numa festa. Mas assim, uma festa que eu pudesse ir tranquilamente, que ficasse confortável. Porque quando você, né, ali no começo da maternidade, principalmente, né, eu amamentava, a criança não dormia com o pai ainda e tal. E, na verdade, eu fui para uma festa, enfim, tem relatos completos disso. Eu lembro dessa festa. Mas eu fui numa festa quando o meu filho tinha 4 meses, mais ou menos, por aí. E era uma festa à noite. Festa da primavera era. Olha, estamos ali, vai fazer 3 anos. Né? 2. 2 anos. Menina. Só tá louca, meu filho tem 2 anos, como aqui, né? A gente teve essa festa e eu fui, porque eu falei, não, eu preciso ir, eu preciso, né, voltar. E eu queria muito ir na festa, imagina, gente, eu sou muito festeira, eu sou muito da bagaceira. E eu queria muito ir, era noite, então eu tive que arranjar toda a logística. Não, eu vou depois de colocar a criança pra dormir, coloquei, foi muito difícil, eu fiquei lá agoniadíssima. Né? A Gabi ficava, não, mas olha... Bebe um drink, bebe um drink! Que eu não podia beber porque tava amamentando. Enfim, consegui ir na festa, voltei, né, mais cedo, na hora que tava bombando a festa, voltei, mas ficou ali pronto aquela sementinha. Falei, gente, precisa de uma matinê. Sabe que nem a gente ia na Cedinho. Precisa de uma festa pra começar à tarde, né? Que voltasse antes da criança, de colocar a criança pra dormir. E também porque no outro dia, você tem o Vale Night e não tem o Vale Day, né? Porque aí você vai pra uma festa à noite... Enfia o pé na jaca. 6 horas da manhã. No caso do meu filho, que acorda várias vezes à noite, ainda pior ainda. E de manhã você tem que estar ali nativa, né? Uhum. Então, com essa ideia aí, a gente precisa fazer uma festa para as mães. Pensando nisso, né? E entre nós, para dançar as músicas da nossa época. Ai, é muito velha pra isso. Pessoa nostálgica, além de bagaceira nostálgica. E para relembrar de quem a gente era. Dançar as músicas da nossa juventude. As músicas que a gente dançava antes de ser mãe. Pra lembrar de quem a gente era, pra poder cantar no coração, pra poder dançar e se acabar. Pra usar as roupas sem se preocupar que a criança ia cair, você ia ter que agachar pra pegar. Isso precisa ser à tarde. Muito importante. E aí foi isso, e aí assim, matinê, mantinê. Porque ela é tão bagaceira que ela gosta de trocadilho também. Eu sei, mas eu não consegui resistir, gente. Desculpa, não tinha como ser outro nome. E aí surgiu a ideia da mantinê, que surgiu nesse momento, que a gente acabou só realizando. Isso foi, acho que, abril, maio, essa festa. Isso, abril, foi. 4 meses. A gente foi evoluindo, gente. A gente amadurecendo. Podia fazer. Eu achei que parte do Chá das Mães não poderia não concordar, porque a gente ainda tinha a Tati, que são pessoas mais sérias, né? Essa pessoa bagaceira. Eu vi, meninos, eu vi. Tati rebolando na boquinha da garrafa. A Anitta tá. Não, já rebolamos a raba juntas, Anitta! Já! Eu achei que quem diria? não topava.
Era a Larissa. Larissa. Boa, muito boa, Gabi. E quando propus, todas. Todo mundo topou. Já sabiam disso, porque já tinha comentado até nas redes sociais. E quando eu comentei, foi isso que aconteceu também. Quando eu comentei dessa festa, que eu fiz um resumo da minha primeira festa depois de ser mãe, Dizendo que não tinha validei. teve uma enxurrada de mensagens. De outras mães, sim, realmente, porque aí eu falei nos stories, né? Ah, não, a gente precisava ter uma festa de tarde. Aí todo mundo, sim, faz, por favor, por favor. Então vamos. Então a gente já tinha. Se é para o bem de coletivo todos. aqui, e resolvemos organizar a primeira matinê, que foi essa festa tarde, que foi a realização de um sonho, porque isso foi crescendo. E na verdade eu já tinha esse sonho, aí é um sonho de imigrante, né? Já, que aí a mãe imigrante grita mais. Eu sou essa pessoa bagaceira, saudosista, com muito orgulho de ser brasileira. E logo que eu cheguei aqui, bem um tempo depois também, eu sentia muita falta de dançar o tchan. Tipo, com quem que eu ia dançar o tchan? É, o Tchan patrocina esse pessoa- episódio. Alô, compadre Washington. Com quem que eu ia dançar, não só o tchan, mas assim, tudo, assim, sabe? De poder cantar e dançar essas músicas que me faziam, né? Sempre me fizeram tão bem também. E não tinha com quem. Conheci algumas pessoas, mas até você criar profundidade pra isso, né? Normalmente as pessoas ficam mais receosas. Eu sou mais cara de pau, digamos. Já digo de cara que sou assim, mas as pessoas, quando eu falo do tchan, as pessoas ficam... Mas na hora que tocou El Tchan na festa, não teve uma alma viva que não dançou. Jogou cabelo. Até Xuxa a gente tocou, gente. Mas assim, a festa também tinha vários critérios pra acontecer, né? Porque a gente queria que fosse algo também muito acolhedor pras mães. Então tinha essa questão do horário, tinha a questão das bebidas, que a gente também focou em ter coisas sem álcool. Com e sem álcool, é. Tinha a questão dos petiscos, porque a gente Não podia chegar alta em casa. Tinha que ter comida. tinha que ter comida, tinha que ter um local de fácil acesso. Então a gente pensou realmente em tudo pra que fosse uma festa bem divertida. E pra detalhe, mãe. não tinha dress code. Venha para se divertir, confortável do jeito que você quiser. Que é isso, não tem aquela pressão de, tem que colocar um salto alto, um glitter, um não sei o que. Tem que Não! fazer cabelo, maquiagem, quiser, pode. unha. Se quiser, pode. É nisso, se quiser pode, mas venha do jeito que você quiser, porque a intenção era se divertir e soltar, aproveitar aquele momento pra você, né? Então, esse foi o objetivo. E também era aberto para as não mães, mas Simpatizantes. simpatizantes. E E tivemos. não era aberto para crianças. Não, nem de para Deus. cônjuge. Nem criança, nem cônjuge. E nunca será. Que fique bem claro, porque já foi E pedido, aí, não mas será. vamos fazer, né, disclaimer, porque a gente pode fazer isso porque somos mães e porque é esse projeto específico. Porque não é que não foi aberto para crianças naquele sentido que temos às vezes e que nos incomoda, justamente o que você falou mais cedo, de a sociedade não estar preparada para ficar com... Não é nesse sentido. É realmente porque A mãe gente precisa quer de um que a mãe- respiro. Porque a gente sabe que quando a mãe tá com a criança, ela não tá ali completamente e que ela precisa de um respiro. Exatamente. Às vezes. Então é nesse sentido e por isso. E é realmente pra obrigar, pra ter uma desculpa. Pra obrigar. Ai, ela mas Eva, não leva, é um compromisso, não é E é admitido. por isso que a gente fez nesses Você horários, barrada pra na porta. informação mesmo. Olha, se você puder ir, vai 2 horas. Mas vai. E é muito mais fácil você conseguir alguém pra deixar o seu filho durante a tarde do que à noite. Não, e a gente viu mães se organizando, acho que não na primeira, mas na segunda edição a gente viu mães se organizando pra pagar uma pessoa pra deixar as crias tudo com a mesma pessoa. Né, um dia a gente ainda vai chegar lá de ter um evento paralelo pra deixar Em outro lugar, bem longe. longe. Ninguém chega perto. Exatamente. Mas um dia a gente chega lá, né? Um dia chegaremos. dia. Um dia chegaremos. Então vamos falar que tem sonhos pro Chá das Mães? E aí? O medo é assim, a Amanda tem todos os sonhos do mundo. Aí a Anitta olha e fala, vou sair correndo. A Anitta é o pé no chão. A gente precisa... A Gabi falou, somos mulheres diferentes, bem diferentes. Mulheres diferentes, mães diferentes, que trabalham de maneiras diferentes. A gente tem pontos em comum, que é isso que nos une, claro. Mas somos muito diferentes e isso que é bom, porque eu sou a pessoa... A Amanda é criativa, a Gabi é empolgada, tá indo empolgada. E eu sou a joga o balde de água fria. Eu sou menos empolgada. Não, Porque você é concordo. virginiana e se ajuda a... Eu pondero, eu topo, mas eu pondero. Você topa. Eu topo. Topa, minhas amigas estão tudo no meio do rolê, gente. A panelinha tá reunida. A gente Tem uma obriga pessoa ela. centrada que ajuda a equilibrar um pouco, porque senão a gente ia querer fazer tudo. E na verdade, a gente tentou fazer.
momento. Falhamos miseravelmente. Falhamos miseravelmente, precisamos de uma pausa, por isso, inclusive. Quase né? todos tivemos burnout ao mesmo tempo. Porque assim, Burnout, depressão, separação, parto, gravidez. nós estamos fazendo isso por nós e por outras mães, mas como que a gente pode ajudar outras mães se a gente não estiver bem, né? Então a gente sempre fala isso para as mães, para as mulheres que a gente atende e no Chá das Mães, a gente precisa se olhar, a gente precisa se cuidar e a gente precisava fazer isso também. Então foi, né, isso que aconteceu também. Então tem muitos sonhos. Eu acho que tem sonhos, então é isso. E sonhar a gente pode, né, Anitta? Com certeza. Há controvérsias. Limite para Sonhar a sonhos. gente pode. O problema é liberado sonhar. O problema é que tem gente que fala assim, sonhei com isso, bora realizar. Mas eu acho que pra agora que a gente pode falar que assim, o sonho, né, é de não parar. De não parar de fazer acontecer o que a gente puder fazer, do jeito que a gente puder fazer. Mesmo que não seja perfeito, olha, é difícil falar isso. Pensa, quase que as coisas só saem do papel porque tem esse grupo. E por isso que é tão importante estar em grupo. Por isso que essas reuniões que a gente faz, que geram outras coisas também, porque aí realiza as coisas, senão as coisas ficam só na minha cabeça. E aí não adianta. Então o grupo, todo mundo adiciona e a gente consegue realizar. Eu acho que o sonho agora é a gente não parar, a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo lindamente e que estamos, né? Que tá ali meio paradinho, mas Não, tá paradinho Tava ali. Aqui tá funcionando. Em pausa para fora ali nas redes, mas aqui já tá. Exatamente. Focando de novo. Justamente. Esqueci. Bom, assim, se você já participou do Chá das Mães ou de uma mãe Tinê, deixa aqui um comentário, conta pra gente como foi a sua experiência. Encaminha esse episódio pra uma amiga que você acha que tem que conhecer esse projeto. Eu acho isso bem importante. Sem dúvida. Porque estamos voltando. Sim. Com força total. Ah, gente, mês das mães, a gente tá aqui assim já viajando, a gente já tem agenda pro resto do ano. Muitas ideias, as criativas pipocando de ideias. E a Anitta puxando todo mundo. Calma. Calma. É porque, como falamos, Chá das Mães é uma iniciativa voluntária que a gente ama fazer. Assim, Aliás, se coração. quiser patrocinar pra ajudar, tá ligado. Aberto, Tá tudo então, certo. Necessitamos. Mães para a mãe Tinê é uma vitrine, hein, gente? Mães é um mercado. Mães consomem. Mães consomem. Exatamente, mas é uma iniciativa voluntária e cada uma aqui tem seus projetos em comum também, mas individuais também. empreendedoras, então a gente precisa, né? Mãe, a minha mãe, né? Não já é full time, metade da vida já foi, já. já é um trabalho integral, com certeza, então que já ocupa muitas coisas. Sem rede de apoio em partes, né? A gente tem aqui justamente esse mix, né? Então as meninas têm família aqui também. Aqui tem rede de apoio, é mãe solo. Exato. Então, o equilíbrio um pouco das coisas, mas é isso, quando você não tem, quando a gente pausou um filho na creche sem rede de apoio, não tem, sem creche e sem rede de apoio, não tem como, né? Então, Ai, gente. Você finaliza? Eu finalizo? Era, uai. Não Bom, vamos lá. A gente falou de patrocínio. Então, patrocínio legal, muito bem-vindo, entre em contato com a gente. A gente gosta de dinheiro, a gente gosta de comida pra mãe, né? A gente gosta de bebida. Pro Chá das Mães também, necessário. Um local, um espaço bacana, acessível. Lembrancinhas, as mamães gostam de receber lembrancinhas, Presentes, tá? tudo tem isso. sempre o nosso momento de sorteio. De sorteio. Ah, Tem muito o momento gostoso. Silvio Santos, né? Tem o A Momento gente- Silvio Santos. sorteio. Olha, na Mãe Tinê a gente teve patrocínio até da Simbiose já. Foi incrível, foi incrível. Porque mãe também transa, tá? E esse é um segredo. Como a gente fala de mãe, a solidão materna, mas é do prazer materno, que é algo que a gente toca e que incomoda um pouco a sociedade, mas que é o que a gente gosta também. A Mãe Tinê é sobre isso. É sobre a mãe isso. ter prazer. E isso incomoda às vezes. Pois é, falamos de patrocínio. Vamos voltar com esse assunto. Prazer materno. Tá, mas vamos lá. Falamos de patrocínio. E apoio? Como é que mulheres podem fazer pra dar apoio pra gente? Existe alguma maneira de participar? O que vocês diriam? Eu acho que se voluntariar para nos ajudar a organizar, né, e desorganizar os eventos, porque Desorganizar não é só é- arrumar, né? Tem que arrumar depois do evento também, Com que certeza. costuma ser um trabalho, inclusive, muito grande, mas eu acho que se voluntariar e estar presente ali para poder dar uma mão, né? Pra E gente- divulgar. E divulgar, Divulgar. óbvio. Isso sempre, compartilhar isso para que outras mães fiquem sabendo
Porque para que cheguem em outras mães, porque a gente teve esses casos justamente de pessoas que não conheciam ninguém ali, mas que calharam porque acabaram caindo no Instagram. O algoritmo. Uhum. E isso é maravilhoso, né? Então, assim, compartilha e pode estar ali. Para proximamente, né, a gente vai chamar voluntárias, vamos precisar mesmo. Então, se tiver interesse, já pode entrar em contato, que a gente já Põe na vai fazer uma listinha. listinha ali para entrar em contato. Maravilha, maravilha. Meninas, vamos chegando ao final, tá? Primeiramente, Amanda, onde é que as leoas te encontram? Nas redes sociais, Amanda Risato. @AmandaRisato. RIZATO. É básico, é simples. Simples. Anitta, @AnitaLeoni. Então são 2 i's no final, também no Instagram. E sem esquecer que a gente tem o Instagram do Chá das Mães. Sim, muito importante. Chadasmães.b, certo? exatamente, chadasmães.br. Tem ponto .be? Tem ponto .b. Gente, Aquariana. Sério? Aquariana. Pra mim era só @Chá das Mães. Sério? Não, gente, ponto vocês B. lembram da roubaram treta que esse deu? domínio, não lembra? Que inclusive um dia a gente resolve ter isso, tá? Parênteses, a gente vai Parênteses. comprar a marca A e a gente Chá vai ter das que pegar Mães, isso de tudo volta. nosso. Um dia. Eu tô revoltada ainda até hoje. A pessoa não fez nada com isso. Só pegou o domínio e não fez. Eu sei quem é. É anti, é alguma anti. Que não conseguiu Porque fazer. a gente Pode demorou ser. pra abrir quando a gente vai abrir, não tinha. Gente, eu não Chadasmães. lembro Mas mais. é chadasmães.b, né? Chadasmães.br. Se vocês estão dizendo, eu acredito. Bruno, coloca no rodapé. Ai, gente. Mas é isso, na maternidade muitas vezes a gente tem a sensação de ser um ET, né? De ser a única a estar enfrentando determinadas situações. Mas quando você se abre para o contato com outras mulheres, com outras mamães, você percebe que você não está só. E as coisas ficam um pouquinho mais leves. Eu sou prova viva disso, essa mulherada aqui também. Agradeço muitíssimo a vocês pela amizade, pela colaboração, pela parceria. Obrigada por estar aqui no Se Liga Leoa com a gente. Obrigada a vocês. É isso, gente. Vocês me encontram no @GabiBXL, Gabi com Y. Taine Macedo no Instagram e o nosso. Se Liga Leoa aqui no YouTube, no Spotify, E no no TikTok. Instagram e no TikTok. É isso. Nos vemos na próxima quarta-feira. Quê? A próxima da próxima, daqui 2 quarta-feiras. E é isso. Nos vemos daqui 15 dias, quarta-feira, às 19 horas, para mais um episódio do nosso Se Liga Leoa!